Olá, hoje, em nosso Centro de Estudos em Saúde Mental Itupeva, o assunto é síndrome de burnout. Essa síndrome está em evidência e o número de casos diagnosticados vem aumentando a cada dia, principalmente em época da pandemia que estamos vivendo. Quem vai falar para a gente é o Dr. Ricardo Bis, que é médico psiquiatra, psicanalista e coordenador desse centro de estudos. Dr. Ricardo, tens a palavra. Obrigado, Lucas. De fato, o burnout é um tema que vem ganhando relevância, né? As empresas vêm cada vez mais prestando atenção no aspecto da saúde mental dos seus colaboradores, porque isso impacta diretamente no lucro dessas empresas, né? O fenômeno burnout, ele foi descrito pela primeira vez pelo psicólogo americano Freudenberg. Ele lançou um livro em 1974, Burnout, né? E nesse livro ele descreve exatamente toda a dinâmica do problema, né? Essa questão de hiperinvestimento no trabalho, e depois o que provoca o esgotamento emocional, todo esse ciclo e toda a contribuição do ambiente que força o indivíduo a entrar nesse dinamismo que ele chamou de síndrome de burnout, né? É um livro interessante, vocês podem ter acesso a, pelo menos a versão em inglês, né? Pela openlibrary.org, é um cadastro simples, dá para emprestar o livro ali de forma digitalizada e ter uma ideia do que é esse livro. O livro também traz uma série de casos clínicos curtos, assim, de 2 páginas, que ilustram o que ele está querendo descrever, né? Em alguns momentos o livro descamba um pouco para algo assim na linha da autoajuda, de querer aconselhar, de fazer um autodiagnóstico, mas enfim, é um livro interessante, vale a pena. E atualmente, né, se discute se o burnout ou síndrome de burnout é uma doença, uma entidade nosológica, né? Lembrando que uma entidade nosológica requer 3 pontos, tem que ter as 3 coisas, que é uma causa específica, uma sintomatologia específica e alterações específicas dessa doença no organismo. O burnout, de fato, não tem isso bem caracterizado. Embora quando a gente pesquise, a gente descobre que alguns autores consideram ele como doença mesmo, né? Então, eu tive acesso a uma tese de mestrado que começa assim: a entidade nosológica, burnout, tá. Então, é muito discutível isso. Isso não é uma discussão vazia, um pedantismo assim de onde classificar. Não, isso é importante porque na medida que se concebe que é uma doença ou uma entidade nosológica, isso dá munição para uma série de processos judiciais, sobretudo contra os sistemas previdenciários, que argumentam que a pessoa está doente, que a pessoa ou ficou doente por conta de determinada empresa. Então isso tem um impacto nesse resultado de benefícios ou aposentadorias, né? Só lembrando que o sistema previdenciário é um financiamento coletivo, então fica a pergunta: será que é justo financiar o afastamento ou aposentadoria de uma pessoa com esse fenômeno do burnout? Porque a OMS considera fenômeno burnout, não o considera como uma doença ou uma entidade nosológica. Então, é justo toda a massa de trabalhadores contribuir para o afastamento de uma pessoa que está com burnout, mas não se tem claro ainda que isso é uma doença? Então, é uma questão relevante que tem implicações médicas, políticas e econômicas, né?
E como o Freudenberg, em 74, descreveu esse ciclo, né, eu vou tentar descrever ele em 4 tempos para vocês de como que se dá esse ciclo, né, em 4 tempos. O que seria o primeiro tempo? A ilusão pelo trabalho. O segundo tempo é o esgotamento emocional. O terceiro tempo, que é a despersonalização ou cinismo, e o quarto tempo, que é a queda da produtividade profissional, né? Só lembrando que burnout quer dizer final da queima, ou que já foi queimado, né? Em espanhol eles usam quemarse el trabajo, e em português a tradução de burnout ficou esgotamento mesmo, né? Então vamos nesse primeiro tempo, que é a ilusão pelo trabalho, né? O que contribui para essa ilusão pelo trabalho? Que é aquela expectativa que a pessoa coloca no trabalho, né? E que quando ela alcançar certas metas no trabalho, ou postos, ou promoções, vários setores da vida dela, vários outros campos da vida dela vão estar satisfeitos. Aí o que acontece? Que a pessoa ela atinge determinados postos de trabalho e não obtém essa satisfação, né? E aí ela vai ficando frustrada, mas isso eu vou dizer no segundo tempo, né? Essa hipervalorização do trabalho, então, ela já encontra raízes na Revolução Francesa. Foi um momento icônico, né, da história, em que os nobres perderam o poder para a burguesia e a burguesia assumiu o controle ali da França, no caso, mas isso se reproduz para todo o mundo, né? E como que se estrutura o poder da burguesia? Se estrutura por meio do poder econômico, né? E como que se dá esse poder econômico burguês? É pelo comércio, pela compra, né? Então, todo o discurso burguês, ele vai no sentido de se criar uma demanda para a pessoa comprar, né? Esse aumento de compra implica num aumento de produção, né? E, obviamente, de trabalho para se produzir esses mais variados produtos que são criados, né? Que são criados e de uma forma assim que a pessoa precisa adquirir aquilo, né? Com isso, com esse aumento de produção, né, isso é deletério, isso vai contra os ciclos biológicos, né? Os tempos dos ciclos biológicos. A gente tem certos tempos de ciclos, né? Sono, vigília, alimentação, né? Saciedade, fome, reprodução. A gente tem tempos biológicos, a natureza também tem seus tempos biológicos, os seus ciclos, né? E de crescimento das árvores, de restauração de um ambiente degradado, e todo esse excesso de produção ele vai no sentido contrário dos ciclos biológicos, que são mais lentos, né? Então tem uma urgência para a produção e os ciclos biológicos não atendem isso, né? De fato, o discurso capitalista é motivado por um imperativo ganancioso, ou perverso, se a gente quiser usar um termo mais técnico, né? Porque a perversão busca a gratificação instintiva às custas da objetificação do outro, né? Esse discurso de colocar o trabalho num altar, né? Idealizar o trabalho, e todas as oferendas são destinadas ao trabalho, a gente vê claramente no dia a dia, né? Por exemplo, o trabalho dignifica o homem. Ou uma frase que eu li esses dias que era assim: eu não sonho com o sucesso, simplesmente acordo cedo e trabalho para conquistá-lo. Então são frases que a gente vê em livros de coaching, de autoajuda, em para-choque de caminhão, que
hipervalorizam o trabalho. Eu gostaria de dar mais um exemplo, se a gente pegar o João Dória, né? Esse político que é um representante burguês, né? Que ele incorpora o mito de que a riqueza advém pelo esforço próprio, né? Que ele é rico porque ele trabalhou e vamos valorizar mais o trabalho. Ele tinha um slogan quando era prefeito de São Paulo que era trabalho, trabalho, trabalho. Então não tem lugar para mais nada, não tem lugar para saúde, para lazer, para nada, né? Só trabalho. E isso é quando ele era prefeito. Aí quando ele era candidato a governador, ele tentou emplacou, né? Porque ganhou a eleição, que era João Trabalhador, né? Então era toda esse merchandising, né? Para valorizar o trabalho e a pessoa que ele material se incorpora como trabalhador, né? Só que isso é chamariz para propaganda e às vezes assim de uma maneira sarcástica e irônica. Vocês sabem que nos portões de vários campos de concentração tinha a seguinte frase, né? Habe met frei, que é o trabalho liberta. Então você imagina os judeus chegando e olhando naquele portão aquela mensagem. E só gostaria de lembrar também que a palavra trabalho, ela vem de tripalium, né? Que era um instrumento ali de tortura ou agrícola, né? Então o trabalho agora, na nossa sociedade atual, é vista como de uma forma idealizada, mas nem sempre foi assim. E sobre esse primeiro tempo do burnout, eu gostaria de lembrar para vocês que aqueles postos de trabalho, né, que a pessoa já está numa situação mais elevada, né, muitas vezes os subalternos, os empregados que estão abaixo, eles acabam muitas vezes reforçando aquela ideia de que a pessoa é de fato idealizada, é como se fosse um pai, é como se fosse um ser divino, né? E mesmo os empregados esperam que o patrão haja daquela maneira. Então tenha condolências, tenha perdão pelas suas falhas, que olhe por eles. É quase que uma divinização, tá? Agora a gente pode pular então, depois da ilusão do trabalho, para o segundo tempo, que seria o esgotamento emocional, né? Que advém pela frustração contínua que, por mais que você invista no trabalho, você acaba ficando frustrado, porque outras áreas da vida não podem ser atendidas por uma promoção, por aumento de salário, são coisas distintas, né? Então funciona mais ou menos assim, a pessoa investe tudo no trabalho, aposta todas as suas fichas no trabalho, ela não adquire satisfação em outras áreas da sua vida, ela dobra a aposta, continua insatisfeita, ela triplifica a aposta e continua insatisfeita, né? Isso vai gerando um ciclo que perpetua essa frustração. É claro que alguns elementos do ambiente de trabalho favorecem essa frustração. Por exemplo, a cronicidade, a repetitividade das tarefas estressantes, né? A falta de autonomia dos funcionais, dos profissionais, as múltiplas funções que saem daquele eixo comum que a pessoa muitas vezes está acostumada ou pelo menos pensava que fosse o trabalho, né? Por exemplo, os professores que têm que preencher uma série de formulários, reuniões com diretores, reuniões com alunos, tira as dúvidas fora do horário de aula. Então, tudo isso favorece esses estressores que eles podem ser qualitativos ou quantitativos, né? A gente pode pensar também no exemplo dos engenheiros, né, que foram formados dentro de uma estrutura mais técnica e de repente eles chegam em ambiente corporativo e têm que gerenciar equipes,
aquelas disputas, aquelas picuinhas interpessoais do time, e o engenheiro não teve formação para isso, ele tem que aprender na raça ali, né? Na faculdade da vida, né? E ao longo do tempo desse esgotamento emocional, a gente parte então para o terceiro tempo do burnout, que seria a despersonalização ou cinismo, né? Esses são termos já usados pelo Freudenberg em 74. A despersonalização é um termo genérico assim dentro da psiquiatria, que quer dizer uma alteração do comportamento, né? Ou seja, a pessoa vai ficando distanciada ou se distanciando do trabalho, ela constrói barreiras entre ela e o trabalho, né? Ela constrói barreiras entre ela e os outros funcionários, então vai se definindo um clima assim de apagamento da pessoa com relação às atividades. Ela já não se destaca, ela já está distanciada, ela não se envolve em projetos novos, ela vai levando aquilo de uma maneira meio maquinal, né? Distanciada. Algumas profissões, né, são mais implicadas nesses processos de burnout, né? Isso pela literatura médica. Então, profissionais da saúde, ou o que a gente chama, no inglês tem helping professions, né? Aquelas profissões que ajudam, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, na área da saúde, o que quer dizer essa despersonalização ou o cinismo? É quando um profissional da saúde começa a se irritar com o paciente. Então, esse paciente me procurou, ele não tem nada, ele poderia ter tomado uma dipirona, ter ficado em casa. Então, a pessoa começa a ficar com raiva do paciente, começa a contestar e até responsabilizar o paciente por aquelas frustrações e aquelas decepções que são da própria pessoa que está ali trabalhando, né? Um outro exemplo do cinismo ou da personalização, eu acho que nesse caso mais do cinismo, é quando os professores fingem que dão aula e os alunos fingem que aprendem. Então fica um teatro ali, né, só para inglês ver, uma coisa cínica, né, e que eu acho que ilustra bem o que se quis dizer com esse termo cinismo, né, a pessoa fica irônica, né. De certa forma é um esfriamento emocional, né? Um distanciamento afetivo que a pessoa desenvolve como defesa por conta desses dois tempos que eu descrevi anteriormente, né? Agora, nessa categoria de helping professions, a gente poderia incluir pai e mãe, né? Porque é uma profissão que se doa, que se sacrifica tanto pelo outro, né? E invariavelmente a gente acaba recebendo alguma carga de frustração com isso, né? Eu não estou falando isso por acaso, porque essa confusão de papéis, de enxergar, por exemplo, o patrão como pai, ou a empresa como mãe, né? Como se o patrão e a empresa tivessem uma função de gratificação, né? De perdão contínuo, de compreensão infinita sobre o funcionário, isso também parte do funcionário. Ele também muitas vezes idealiza a função do patrão e da empresa, né? E tudo isso favorece esse ciclo que eu estou descrevendo, né? Como último tempo do burnout, né, que seria a redução da eficácia profissional, da queda da produtividade, eu trouxe para vocês aqui uma tabela de burnout em profissionais da saúde, que ela pode ser ampliada para outras profissões também, né? É um trabalho que eu tive acesso. Então, a gente vê aqui as principais consequências da síndrome de burnout, né, nos profissionais da saúde. De um lado, distúrbios individuais, né, desse lado da tabela, que são basicamente questões psiquiátricas ou psicossomáticas, né? Psicossomática é aquilo que repercute no corpo, mas tem um fundamento mental, né?
E também mudanças comportamentais, né? Aquelas questões de insatisfação do trabalho, falta de comprometimento organizacional, né? A pessoa pensa em mudar de trabalho, ou às vezes fica ressoando na cabeça da pessoa que eu preciso mudar, quero ser autônomo, eu quero abrir uma cafeteria, eu quero mudar de profissão, vou virar psicólogo. Então a pessoa fica fixamente nessa ideia de mudança, que na verdade é como se a cabeça dela trabalhasse no sentido de aliviar ela daquele sofrimento que ela está inserida, né? Aqui na última linha da tabela, a gente vê implicações para os hospitais ou empresas, né? A gente poderia ampliar isso. Então, aumento da rotatividade de funcionários, altos custos organizacionais, porque ficam mais contratações e mais demissões. Isso é mais custos, né? Aquele profissional vai perdendo a eficácia, ou você substitui, ou você afasta, ou gasta com treinamentos, etc. Enfim, as empresas estão atentas para isso porque eles perceberam que tratar também desse aspecto implica em aumento de ganhos para eles, né? E a gente pode pensar quais são as intervenções ou abordagens, ou até tratamentos, né? Que são mais direcionados para o burnout, né? Eu trouxe aqui uma tabela que é da Organização Mundial da Saúde e que traz esse aspecto de intervenções individuais somados a intervenções organizacionais, que é do ambiente estressor, da empresa, né? Tudo isso vai ter uma força de intervenções combinadas que a ideia é modificar o sujeito e o ambiente estressor, né? Na ideia de prevenção do burnout. É uma ação conjunta, né? Mas é claro que, por exemplo, as intervenções individuais, a pessoa tem que buscar por conta própria algum tratamento e que vai girar sempre em torno assim, de terapia, eventualmente de medicação, se for necessário, né? E essa é a forma de se lidar de uma maneira mais ampla, né, com o burnout. Por fim, eu gostaria de trazer um aspecto da vida, né, de uma pessoa ilustre da nossa sociedade, né, que é o Machado de Assis. Eu digo ilustre no presente, né, porque ele vive ainda através das suas obras, né? Ele foi ou é o maior escritor brasileiro da língua portuguesa, né? Ele ocupou um cargo público dos 33 aos 69 anos, né? Era um cargo burocrático dentro do Ministério de Viação e Obras Públicas, algo que já não existe mais, né? Ele ocupava um cargo ali que se chamava guarda-livros, né? É o equivalente hoje a contador. Você imagina o Machado de Assis, né? Com aquela capacidade criativa, né? O indivíduo que fundou a Academia Brasileira de Letras, escreveu poesia, contos, romances, peças de teatro, fundou revistas literárias. Então vocês percebam que o Machado de Assis, ele derivou toda a criatividade dele para fora do trabalho. Embora ele tenha recebido promoções de trabalho, ele galgou alguns cargos dentro desse Ministério da Aviação e Obras Públicas, ele desviou, ele foi para outro campo, ele não ficou esperando que o trabalho trouxesse a satisfação plena para a vida dele. Então, com isso eu quero dizer que é possível a gente dar o seu devido valor para o trabalho, ganhar o nosso digno dinheiro para a gente se sustentar e também derivar nossa criatividade para outras áreas, né?